Chegou a hora do quadro Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. Você já sabe, o convidado especial de toda a quarta é ele, Dr. Maurício Vitor, que mais uma vez abrilhanta o Bom Dia Litoral. Participa aqui com frequência toda quarta-feira, desde o início do programa, desde a primeira edição. Toda quarta ele está aqui. E hoje vai conversar sobre contratos para prestação de serviço. Como é que funciona essa modalidade, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe, os nossos telespectadores. Exatamente, Pierre. Vamos falar sobre os contratos de adesão, né? O que é um contrato de adesão para que o nosso consumidor, nosso telespectador, quando tiver pela frente esse tipo de instrumento, possa identificar e saber quais são as suas limitações e os seus direitos diante de um contrato como esse. Essa é uma modalidade de contrato que o Código de Defesa do Consumidor passou a regular de forma diversa de como era antes. O que é um contrato de adesão? Eu vou pedir à nossa produção aí o nosso quadro 1 para o programa de hoje, que é a disposição do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que um contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou produzidas pela parte que está oferecendo o contrato. Isso, em regra, acontece na prestação de serviços públicos, Pierre. Luz, água, telefone são serviços que geralmente vêm com contratos pré-aprovados pelas autoridades competentes, Anatel, Agência Nacional de Águas e por aí vai, né? Então essas cláusulas estão previamente estabelecidas e são postas normalmente num contrato que já vem pronto, onde se preenche apenas o nome do consumidor e as demais cláusulas não são modificáveis, ou seja, você adere ao contrato, você não formula o contrato, você não escolhe as cláusulas, elas já estão postas. Nesse tipo de modalidade contratual, há algumas questões que precisam ficar bem claras sob pena de ela não obrigar o consumidor. Se colocar ali qualquer questão que possa prejudicar ou tirar direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor ou mesmo em legislação esparsa, essas cláusulas são absolutamente nulas, que é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, como a gente pode ver da disposição na tela. Então, por exemplo, se neste contrato vier uma previsão de supressão de direitos, ela não é válida. De estabelecimento de foro de discussão do contrato. O que é o foro de discussão? É o local onde se deve opor uma ação judicial para discutir o contrato. Então a empresa ela é nacional, tem sede em Brasília e resolve colocar naquele contrato que você, para discutir ele, tem que fazer isso através do Poder Judiciário do Distrito Federal. Ela é absolutamente inválida, isso já é reconhecido pela jurisprudência. O consumidor tem a prevalência do seu foro territorial para a discussão. Então, eu firmei um contrato com uma empresa telefônica, por exemplo, cuja sede é Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília, e resolvi discutir aquele contrato porque fui prejudicado na relação contratual. Eu posso fazê-lo aqui, no meu domicílio, em Paranaguá, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Pontal, Guaratuba, enfim, no município onde eu estou sediado, independente do que dispõe a cláusula contratual. Pode dispor também a cláusula contratual qualquer prejuízo em termos de garantias ou caso de rescisão, e nesses termos também valerá o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor e a legislação esparsa, porque o contrato de adesão não obriga a parte, se não for dada a ela a oportunidade de conhecer e discutir aquela determinada cláusula. Isso se aplica também, Pierre, a gente às vezes fica muito fixado na questão dos serviços públicos, né? Mas contrato de consórcio, por exemplo, normalmente você chega numa agência vendedora de consórcio e já vem aquele contrato pronto, né? Você não discute, você dá os seus dados, ele é preenchido. Então, nesses casos também são contratos de adesão e se as cláusulas vigentes infringirem disposição expressa que outorguem direitos aos consumidores, também não terão validade. Eu vou apresentar aqui também uma jurisprudência no caso de contrato de compra e venda. E aí eu peço à produção a nossa tela 2 do programa de hoje, que
prevê ali já decisão de nulidade de cláusula e fazer valer a prevalência da vontade do consumidor no caso de, por exemplo, cláusula de arbitragem em contrato. Isso em compra e venda, locação, é muito comum. Essas empresas colocam a cláusula de arbitragem, que é aquela cláusula que impõe ao consumidor a discussão daquele contrato numa câmara arbitral, né? E não pela via judicial. Ela também não é válida se não for dada ao consumidor a oportunidade de discutir e nele impor as suas condições. Então, não é só nos contratos de consumo de prestação de serviços públicos, mas também há contratos privados de compra e venda, locação, consórcio, enfim, uma série de situações em que quando o consumidor se deparar com aquele formulário pronto, em que foi apenas inserido o seu nome, ele pode estar certo que está diante de um contrato de adesão. E nesses casos, toda a sua formulação só valerá se atender o interesse do consumidor e se não infringir a legislação consumirista, seja ela do Código de Defesa do Consumidor ou a esparsa que prevê direitos ao consumidor. Agora, doutor, digamos que eu contratei um serviço no ano de 2015. Então, eu tenho um contrato. Você contratou esse mesmo serviço em 2020, 5 anos depois. O seu contrato de adesão é diferente do meu contrato de adesão. Eu passo a ter os mesmos direitos que você a partir daquele momento, ou não só no seu caso, mas os mesmos direitos dos novos clientes, ou o meu contrato de adesão continua vigorando? Veja, Pierre, em alguns casos, vamos falar especificamente daqueles contratos, por exemplo, de telefonia, em que você tem um período de exigência do contrato, né? Que normalmente eles são firmados a cada 12 meses. Se a partir do final desta data, dos 12 meses, houver pela empresa condições mais favoráveis ao mesmo tipo de negócio que você firmou, você faz jus a essa nova condição, ao final dos 12 meses. No período de vigência, ainda que se modifique em seu favor, em regra, ela não lhe atingirá até que você atinja o período de vigência. Na renovação, tem que lhe ser ofertada a mesma condição mais favorável, sob pena de você estar novamente incidido numa nulidade contratual, porque o que for mais favorável é aplicável ao consumidor. E as empresas costumam fazer isso? Dificilmente. Dificilmente é preciso o consumidor estar de olho, saber das condições, né? Por isso que é bom a troca de informações entre consumidores. No caso, eu tenho um contrato de telefonia, você tem outro, a gente fica sabendo o que um e o outro tem para que você possa exigir da empresa essa condição. Se ela não for aplicada e for renovado o contrato, novamente entramos na questão da nulidade do contrato por cláusula de adesão naquilo que for desfavorável ao consumidor. Então ele pode sim, a partir dali, passou 2, 3 meses da renovação, mas ele percebeu que havia condição mais favorável que não lhe foi ofertada, de exigir judicialmente que lhe seja aplicada essa vantagem contratual. O contrato de adesão com permanência de um tempo mínimo sob pena de multa, ele é válido? Por exemplo, ainda usando esse exemplo que a gente está citando aqui de telefonia, eu vou lá, faço um plano de assinatura da minha operadora de telefone celular. Eu tenho que ficar necessariamente 1 ano, porque ela me obriga a ficar 1 ano, ou eu posso contestar esse período na justiça? Havendo motivação, pode, né? Uma das questões muito clara nesse tipo de relação é o seguinte: normalmente a companhia diz que, pelo menos, oferece vantagem para o contrato. Então você vai ter uma carência, né, uma obrigação de ficar 12 meses, mas você tem uma vantagem em troca disso. Seja a redução do valor do pacote, seja um adicional no pacote, e aí ela impõe aquele período de 12 meses para você ter esta vantagem. Mas se as condições não forem ofertadas conforme ela lhe prometeu, ou houver qualquer problema na prestação do serviço, eu não estou obrigado a ficar os 12 meses. Eu comprei ou aderi a um contrato de telefonia para utilizar um aparelho celular. Onde eu moro, o sinal daquela companhia é ruim. Eu só constato isso a partir do uso, né? Vive caindo, não funciona. Eu não posso ficar obrigado a ficar 12 meses naquele contrato se ele não me serve para os fins a que eu contratei. Então, mesmo essa imposição pode ser
derrogada pela via judicial no interesse do consumidor diante de uma falha na prestação do serviço. Ainda falando sobre esse assunto, em caso de falha na prestação de serviço, o consumidor ele pode exigir desconto pelos dias que ele não teve aquele serviço? Pode, deve e pode, né? É obrigação da empresa prestadora de serviço, em havendo a descontinuidade da prestação de serviço, oferecer ao consumidor a compensação. Essa compensação pode ser pecuniária, que é a mais vantajosa, como pode ser também a oferta de um pacote a mais, de um desconto na mensalidade ou de um outro tipo de serviço incluso no contrato, mas é necessário sim haver a compensação, porque você está pagando por um determinado serviço. Se ele não foi prestado, seja por um período, seja por uma determinada situação, a menos que seja por motivo de força maior, que é também uma previsão contratual, e ela está obrigada a compensar ao consumidor. O motivo de força maior seria, por exemplo, o ciclone bomba que recentemente passou aqui pelo litoral. Uma condição meteorológica, né? Uma outra condição, por exemplo, que a gente teve aí nesse período de pandemia. A companhia é obrigada a não ter trabalhadores em determinado setor para fazer um determinado reparo em razão da impossibilidade, por causa das decretações aí de lockdown, de paralisação. Nesses casos, havendo a justificativa, a companhia pode se valer dela para não atender o consumidor, mas são as exceções à regra. Apenas para a gente finalizar, se o consumidor que aderiu a um contrato de adesão, ele se sentir prejudicado, o que ele deve fazer? Primeiramente, registrar esse fato, essa insatisfação com a própria companhia, né? Como a gente cansa de repetir, né? Aqui o Pierre e o Maurício têm sido insistentes com essa questão para o nosso telespectador. Documente, faça o registro. Então, envie a comunicação por e-mail, por WhatsApp, de modo que fique registrado pelos canais legais de comunicação que houve aquela falha na prestação de serviço, que houve aquela insatisfação em relação a algum determinado ponto do contrato. Não foi atendido? Utilize os meios administrativos, inicialmente. Os sites, né, consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br, enfim, aqueles que estão disponíveis ao consumidor, faça o registro também. Anatel, no caso de telefonia, também é um ponto importante que você pode reclamar. Você faz um cadastro na página da Anatel e tem condição de efetuar uma reclamação e dificilmente você não é atendido por esse canal, porque a Anatel sempre faz a comunicação à companhia e ela lhe retorna. Se nada disso funcionou, procure um advogado da sua confiança, vá lá na página da OAB do seu município, da sua cidade, da sua região, quando você não tiver esse advogado de confiança, e procure pelas especialidades ali. A OAB disponibiliza isso no site, né? Os advogados especialistas em determinadas áreas. Consulte-o, contrate-o e vá discutir no Poder Judiciário, porque as leis estão aí para defender você. Use delas para que os seus direitos estejam sempre em evidência e válidos. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. O aguardo na próxima semana. Com certeza, se Deus permitir, aqui estaremos. Obrigado, Pierre. A quarta-feira é sempre um dia diferente, mais alegre. É um prazer estar aqui e participar daquele programa que a gente tem o prazer de diariamente também assistir. Que bom, fico muito feliz. Até quarta-feira que vem com muito assunto importante para os moradores do litoral paranaense e também você que vive em Curitiba e na região metropolitana.